A gente entrega. Você precisa botar a mão na perereca. Botei a mão e depois foi botar a mão na manutenção. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador. E eu sou a Verônica Linder. E hoje a gente tá aqui com uma artista visual, Gabriela Nojain. Acertamos. Isso. Maravilhosa. Obrigada pela Seja sua presença. muito bem-vinda, Gabriela. Você vai fazer uma exposição que já tá marcada, né? Isso, ela vai acontecer no dia 4 de março. A realização é do Museu das Mulheres, que é o Museu das. Uhum. E eu tenho dialogado com a Cissa. Ela vai acontecer no Museu da República. No Museu da República. Eu tenho dialogado com a Cissa desde 2021. Então, essa exposição, ela começou no Museu da República em Brasília, né? E aí, a gente foi aprofundando essa relação e aí conseguimos trazer agora essa exposição para o Museu da República do Catete. Uhum. E aí, depois, né, dessa exposição que a gente criou, a Cissa, então, abriu o Museu das, que é o Museu das Mulheres, e que está realizando agora essa exposição no Rio. Eu acho muito importante essa iniciativa da Cissa, pelo seguinte: esse museu tem várias partes do mundo, então ela trouxe esse formato para o Brasil, né? Então, é um museu dedicado à obra e artistas mulheres. É muito importante, eu acho, inclusive, que o museu comece no formato digital, né? Ele ainda não existe em espaço físico, ele acontece no site, né? E ela, obviamente, dentro de outros espaços institucionais, né? Ela realiza esse museu, essa exposição, né? Então, por exemplo, o que aconteceu no Museu Nacional, né? A perda do acervo do Museu Nacional. Eu acho que a maior perda, se for parar para pensar, é o fato de não se ter nada digitalizado daquele acervo, inclusive da parte documental, né? Então, ali se perdeu um dos maiores acervos etnográficos do país. Então, assim, a Cissa, ao fazer trazer esse museu para o formato digital, primeiramente, ela já está colocando na nuvem todo esse arquivo feminino, que eu acho que, ao meu ver, deveria ser agora adotado no Brasil inteiro, eu imagino que isso no mundo já aconteça, que todos os acervos de museus coloquem tudo digitalizado, né? Então, é uma maneira de você... De preservar, né? Preservar a obra, né? E você ter, então, os registros, tudo direitinho. Mas assim, como o Museu da Cissa ainda, eu acho que ela está procurando um espaço físico. Provavelmente um museu grande ou um espaço, um centro cultural possa abrigar, né, esse museu dela fisicamente. Ela tem uma sala e poder também administrar o museu, né, a partir desse espaço. Mas como eu até vou falar, assim, eu acho que é muito importante que as empresárias, as mulheres, apoiem cada vez mais essas iniciativas, sabe? Tanto do museu, quanto mesmo aqui de vocês, como entendeu? Do nosso programa, né? Então... Sempre muito importante a gente falar disso. Porque, assim, eu acho que cada vez mais mulheres estão crescendo no mercado, né? Se tornando grandes empresárias e tal. Então, assim, se esse público apoiar Museu das Mulheres... Podcasts feministas, como Senta Direito, Garota. Isso. Então, assim, fortalece né, todo esse movimento, claro. Inclusive que é um bem cultural e da nossa memória. Lógico. Porque ainda assim, né, no Brasil, mas isso como em qualquer mercado de trabalho, a maior parte das galerias são dirigidas por mulheres, né? Inclusive carregam seu nome, né? A minha galeria até que fechou era Simone Cadinelli, o nome da dona, né? Luiz Strina em São Paulo. Então, a grande maioria, né? Raquel Arnaud, tem o nome de mulheres. Então, é importante que essas mulheres também recebam mais artistas mulheres, né?
Então, é todo também repensando, né, e atuando nesse mercado, né, para cada vez mais a gente ter visibilidade. Porque ainda o que eu vejo, por exemplo, muitas artistas, quando essas galerias agora, nessa revisão histórica, estão convidando artistas, né, negros, indígenas, eu vejo assim, num primeiro momento, normalmente são escolhidos homens, né? Então, assim, aí depois, num segundo momento, entram artistas mulheres indígenas e negras. Então, assim, é importante o tempo todo a gente estar batendo isso com o mercado, sabe? Para a gente ter o nosso espaço, enfim, e tudo isso. E que a Cissa, carinhosamente, né, nessa pesquisa e parceria, tem feito comigo, né, de me dar essa oportunidade da gente trabalhar juntas e podendo fazer essa exposição física e virtual. Sim. Conta um pouquinho da sua formação como artista. A minha formação, desde os 12 anos, eu frequentava o Parque Lage, a Escola de Artes Visuais. E aí eu me formei em gravura, né? A minha formação é em gravura. E a partir de 2016, eu comecei com foco e pesquisa no feminino, né? E vou até contar um pouquinho aqui desse livro. Sim, lindíssimo. Então, assim, primeiramente pela fala do Bolsonaro, né? A Carlos Brilhante Ustra, eu pensei, eu vou fazer um livro de artista e vou dedicar à minha mãe, né? Porque a minha mãe foi vítima de um estupro, né? Quando era muito pequena. E a partir disso ela criou vários problemas psicológicos, né? E infelizmente ela não pôde cuidar de mim, né? Então eu fui criada pela minha avó. Então, ao ver a fala dele dedicando voto a Carlos Brilhante Ustra, eu entendi que se ele se comportou assim com uma chefe de Estado, o que seria a minha mãe e tantas outras mulheres base da pirâmide. Então, eu achei que, como um manifesto, né, eu tinha que criar um livro de artista, documentando tudo aquilo que estava acontecendo. E, enfim, fiz as imagens, criei as imagens, eu mesma imprimi manualmente, porque, né, a gravura é isso, a gente faz esse processo todo manual, e criei esse livro de artista, né, que é o Presente 2016 e que vai estar na exposição Resistência Latinoamérica, agora no dia 4 de março. O nome da exposição é Resistência Latinoamérica. E então vai ser exibido, vai ficar numa vitrine. E aí a minha ideia posteriormente seria lançar esse livro, porque agora ele é uma, digamos assim, uma produção artesanal. Então, futuramente eu lançar um livro que é no formato tradicional, né, impresso. Que é mais viável. Que é mais viável para todo mundo, e aí distribui. Escolas, enfim, universidades e tudo. Então, é um projeto. E aí é isso. E aí, a partir dessa frase emblemática. Que eu criei o livro todo. E aí eu chamei amigas minhas que são feministas para escrever, né, sobre aquele momento, né? Então elas fizeram um texto maravilhoso. E depois elas estavam morando, né, algumas lá em Berlim, e ganharam uma bolsa chamada Humboldt, que é uma bolsa dada, né, pelo governo alemão. E aí elas, no final dessa bolsa, né, elas iam ter um encontro com a Angela Merkel, né, que era a primeira-ministra alemã. E aí eles criaram uma carta, denúncia, né, e contando tudo o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. E entregaram essa carta a Angela Merkel. Né? Então, aí eu pedi gentilmente, né, para essas minhas amigas se eu poderia colocar essa carta no meu livro. Então, ela também consta aqui no meu livro, essa carta. Então, agora já é um dado histórico, né? Sim. E até para a gente rever a nossa história, né? Então, é isso. Aí começou mesmo a minha pesquisa feminina com esse livro. E aí
posteriormente, eu faço um outro livro, que é o Latinoamérica, 2020, contando o período da pandemia, né? Fazendo usando imagens históricas do período da pandemia, que dá origem ao título da exposição, Latinoamérica. Isso lá em Brasília. Aí eu falei, nossa, Cissa, e agora? Porque assim, eu já estou com uma produção. Ela falou, temos que incluir mais obras. Né? Eu falei, até porque o espaço é maior, né, do que o que eu usei lá em Brasília. Aí ela falou, então... Eu falei, putz, a gente está num processo de resistência, né? Então, se a gente está nessa resistência, aí é resistência Latinoamérica. E então a gente pensou essa exposição e vamos incluir agora também uma instalação chamada Museu das Mulheres, que eu pensei também um pouco em homenagem e nessa parceria com a Cissa, né? Assim, porque ela faz tudo sozinha, né? Ela que criou o museu, ela que abriu as salas, né, no site, ela que vai fazer a exposição da Metaverso, enfim, ela que faz tudo. Então, entendendo essa sororidade, né, feminina e essa parceria, eu também pensei em uma instalação, né, com o nome Museu das Mulheres. E você vai fazer ainda as gravuras? Não, já está pronto. Tá. E aí é o rosto de várias mulheres importantes para a história, né? Então, Sônia Guajajara está lá, Marielle Franco, e cada uma tem esse rosto lá e está estampado. É o meu recorte, imagino que cada mulher tem o seu recorte. Então, a estreia, né, desse seu trabalho. É a estreia dessa instalação, que aí ela é a primeira vez que eu vou exibir, né, essa instalação. E depois vai para o virtual. E esse livro, a Verônica perguntou, né, mas acho que a gente não estava gravando, nunca foi vendido? Não, ele foi vendido. Parte da venda, inclusive, eu dava para uma escola no interior da Paraíba, né? E... Esse chama Presente? Presente 2016. Presente. E aí agora eu não tenho mais edição dele nesse formato artesanal. Aí agora vou tentar, então, lançar mesmo através de alguma editora num formato para todo mundo ter acesso, né? E talvez convide também outras mulheres para talvez fazer uma retrospectiva, né, do que foi esse período, né, de 4 anos para cá, né, dos nossos direitos e tudo isso que principalmente para camadas, né, mais sensíveis, ficou ainda mais difícil, né? E esse outro livro você fez durante a pandemia? Esse eu fiz durante a pandemia, que aí eu distribuí para vários grupos de mulheres uma máscara com um mapa da América Latina impresso em vermelho. Aí quando você colocava a máscara, parecia sangue. Um negócio assim, todo mundo ficava horrorizado, porque assim, você andava com a máscara e parecia um borrão de sangue. Você tava vomitando sangue na pandemia. Aí a pessoa ficava assim, gente, parece que é um negócio assim meio, mas é um Começou mapa. Assim, Começou o projeto. assim. Você distribuindo máscaras. Conta então um pouquinho do processo pra gente entender. Aí o Latinoamérica eu distribuí para 3 grupos de mulheres que sofreram algum tipo de violência na vida, durante a sua vida, e mulheres indígenas e mulheres que estavam trabalhando na frente do Covid, né? Na linha de frente. Na linha de frente. E aí essas mulheres receberam essas máscaras e aí elas tiravam a foto, me mandavam, né, a selfie e me escreviam, olha, nossa, está acontecendo isso comigo, estou passando por isso. Então, assim, tem histórias ruins, tipo uma mulher que teve a sua casa invadida durante a pandemia, teve uma outra que, na realidade, perdeu uma filha, né, vítima de violência policial, e aí ela retoma a vida dela, né, a casa dela e tal, que ela morava em uma comunidade, durante a pandemia. Ela faz uma obra, né, e aí consegue retomar a vida dela nessa casa. Então, assim, existem várias histórias, né, Mas elas iam escrevendo sobre a própria história. Me relatando isso.
Então, aí nesse livro eu já tenho um caderno só com as histórias que elas iam me escrevendo, essas mulheres. E aí depois eu faço toda a impressão dele em gravura, assim como eu fiz esse, artesanal. A partir daquelas histórias. Daquelas histórias. E aí tem uma coisa interessante, que são as imagens ocultas. Então você vê o livro no claro, e quando apaga a luz, eu uso através de uma tinta especial com inserção de luz, né? Eu coloco a lanterna, né, para o espectador ver, e aí ele consegue ver as imagens que não se dá para ver com a luz acesa. Então tem a história com a luz e sem a luz, né? Então tem esses dois momentos. É uma obra interativa. Lá em Brasília, esse trabalho foi muito bem recebido, e aí eu vi a importância que tem dessa coisa da gente pensar em interatividade também, é que as crianças adoraram. Sim, é verdade. E virou um trabalho educativo, né? Porque, assim, todo esse momento de ver com a luz acesa, com a luz apagada, você desperta mais atenção, né? Somente hoje, que é tudo rápido, não sei o que lá. Então, você consegue prender a atenção das crianças um pouco mais. E aí eu achei bem interessante esse processo. E aí vai estar aqui no museu também. E no museu vai ter esse também, o presente, só como uma... Esse aqui vai ficar na vitrine. Aí o que todo mundo vai poder pegar e manusear vai ser o Latinoamérica. Que também tá... Você tem ele em formato para vender, esse Latinoamérica? Eu tenho. Esse Latinoamérica, ele ainda está à venda e tal, e ainda tenho como produzir e fazê-lo. Mas é isso, aí já é um formato para colecionador, né? Que aí esse livro chama Livro de Artista. Livro de Artista. Livro de Artista. Livro de Artista. É um livro que é feito só para colecionador. Posso ver? Ele é feito para colecionador, porque na realidade ele é artesanal mesmo, né? Então eu faço assim e muitas instituições, por exemplo, esse aqui a Fundação Gulbenkian comprou, né? Esse livro. E aí o que significa? Aí tá no acervo do museu, né? Tá. Então fica Quem no comprou? A Fundação Gulbenkian em Portugal. Você ia fazendo as gravuras baseadas no texto que as suas amigas escreveram ou não? Foi quase junto. Elas escreveram um casamento. texto e aí eu fui fazendo as gravuras, né? E fui desenhando. Tem também bico de pena, né? Aí é isso. E aí o Latinoamérica... Isso é ótimo, né? Se na bandeira tivesse amor, ordem e progresso. Mas esse é o original. É o projeto positivista. Agora, por que até hoje, que é a grande pergunta, é por que tiraram a palavra amor, né? Porque não tem amor, né, gente? Vamos começar Mas era original, a bandeira original era essa. Até hoje não retomou. Por que até hoje não voltou pro original? Não é nem porque não voltou, é porque, assim, a minha pergunta é por que tiraram, né? Sim. Isso é uma pergunta, assim. Por que você tira a palavra amor? É meio... Porra, tendo ordem e progresso, tirar amor, né? E deixa só ordem, né? Realmente. Então, onde que estão os nossos erros? Exatamente. Onde tudo começou. Conta mais pra gente dos seus processos artísticos. A gente quer te conhecer mais. Então, assim, eu faço serigrafia desde muito novinha. O que é a serigrafia? Explica para as pessoas que não sabem. Serigrafia... Leigas da arte. As pessoas usam muito para estampar camisa. Que é o silk screen. Aí você pega a tinta, passa por um nylon transparente e essa imagem... fica impressa, né? Normalmente em camisa eu uso em papel, né? E aí eu trabalho com as transparências. Mas você faz a arte aonde? Você faz no meu computador. Eu crio todo o projeto no computador. Aí eu vou trabalhando em cima das imagens. E uso, né? E uso vários tipos de tinta. Então aqui a capa ela é com uma tinta transparente, né? Então você consegue ver o que está atrás. E tem muito do pensamento do Photoshop. Por isso que eu acho das técnicas de gravura mais fácil de trabalhar. Porque você consegue um resultado muito rápido. A gravura ela tem uma cozinha demorada, que é a gravura em metal, litografia e tal. Então, a serigrafia ela me entrega um resultado mais rápido. Mas então ela nasce no computador?
Ela nasce as imagens, as fotografias, no meu caso, né? Cada um pode tá. trabalhar de forma Cada diferente. um tem uma técnica. No meu caso, elas nascem no computador. Aí eu vou manipulando as imagens e vou usando mesmo o Photoshop, pensando as camadas. Ó, essa aqui vai entrar aqui, essa aqui entra por trás, né? E pensando as camadas dessa imagem, né? Aí você falou que faz isso desde muito novinha. Desde muito novinha, que idade? 12 anos. Que delícia. E aí, nessa época, né, até estava falando com a Cissa isso. Nessa época a gente usava uma tinta super barra pesada. Que, aliás, às vezes, quando eu preciso de um resultado muito preciso, eu ainda uso, mas eu evito usar. Que é tinta à base de água raiz, né? E vinílica, né? Que, inclusive, é proibido em outros países, né? Porque é muito tóxico. Obviamente, é que é bagunça. E aí, mas com o tempo eu já comecei a mudar. Então, agora eu uso a maior parte dos meus trabalhos. Mas como é que você aprendeu com 12 anos a fazer isso? Sozinha? Porque ela estava lá no Parque Lage, né? Foi fazendo os cursos no Parque Lage. Então, comecei fazendo pintura. Depois eu fui para serigrafia. Só que aí da serigrafia eu não saí. Aí eu falei, vou me aprofundar. Vou fazer o curso de gravura. Aprofundei, aprendi várias técnicas e continuei na serigrafia. Porque também por causa disso, porque eu acho que é mais rápido o resultado. E eu, por exemplo, a serigrafia eu consigo imprimir, eu imprimo muito sobre acrílico, né? E até algumas superfícies abauladas. Então eu consigo até criar coisas que não necessariamente ficam só restritas ao papel. Uma coisa que a maior parte da gravura precisa, né? Você precisa de uma superfície plana para passar a gravura. Então, a serigrafia você vai, faz em espelho, faz, né? Até em tela de computador. Então, tem essa facilidade. Ou, de repente, uma garrafa, né? Então, você ainda consegue imprimir. Mas que o computador faz, né? Hoje em dia, né? A impressão digital, ela até resolve boa parte de tudo isso. O que eu gosto da serigrafia é que ela ainda me dá uma camada de tinta que a impressão digital... Não é que ela me dê uma pior, mas assim, ela dá diferente, entendeu? A serigrafia ela tem uma materialidade que me interessa mais, entendeu? Do que partir só pro digital. Mas no meu caso, assim, eu já uso meio que como pincel, entendeu? Porque eu já uso tanto. Então já vira um pouco... Eu já entendo melhor. Até do que se eu fosse fazer tudo no formato digital. E qual o impacto que você queria causar com esse juntar de ideias de várias pessoas, sabe? Porque tem alguma mensagem. Claro. Sim. E aí a gente... Exatamente. Aí depois esse livro, inclusive, foi entregue para Dilma. Tá, tem até a foto dela recebendo o livro lá quando ela foi dar uma palestra em Berlim. É um manifesto, né? E é um manifesto feito por uma artista, em parceria com pesquisadoras, né? Com mulheres. E a mensagem na época, você tem que pensar que isso foi 2016. Eu jamais iria imaginar que um sujeito daquele fosse se candidatar e assumir 4 anos de governo. Nunca, nem 100 anos. Mas olha, é um instinto que a gente faz as coisas. Eu fiz um instinto, dei algumas palestras, apresentei em Berlim, apresentei em Buenos Aires num congresso feminista. Enfim, divulguei de todas as formas possíveis. E aí as eleições foram se aproximando e o cara subindo nas pesquisas. Você falou esse ser aí. O que eu fiz, meu Deus? Que gerou essa frase fatídica. E é realmente uma coisa apoteótica, né? Aquela frase, aquela violência. Porque aí se você for pensar, inclusive, em toda a história, né, de lá até aqui, o que foi aquilo? Aquilo foi uma quebra ao direito da mulher, né? Você, quando faz isso, você quebra... As coisas acontecem muito de forma simbólica, né? Sim. Então, você quebra ali um direito feminino, a um organismo feminino, né? Aí, a partir daquilo, que é o que aconteceu logo em seguida, que a gente está vendo o resultado agora, é o estupro à terra, né? E aí você tem exatamente
áreas e áreas devastadas, né, do Brasil, terras indígenas e tal, como se a terra praticamente sangrasse, né? E aí, né, enfim, eu acho que vale uma reflexão até do ponto de vista filosófico. Assim, eu acho que durante muito tempo a gente tem que pensar sobre isso. E como que isso aconteceu, como que, né? O que exatamente gerou... O que é esse simbólico, Como que aconteceu um espaço para isso tudo acontecer? O que foi... Como que esse simbólico se quebrou a partir desse simbólico... essa postura do patriarcado, né, de querer diminuir a mulher e com isso todo um país, toda uma história de um país, né, toda uma fragmentação, todo um assassinato de direitos eu vejo assim nitidamente, assim, até por eu ser uma artista, eu penso muito e olho muito como imagem, né? Então, assim, a imagem da terra sendo cavada e sendo sangrada, para mim, né? Porque aí entra o mercúrio, aí já vira uma terra barrosa, e aí isso já é, assim, como que a fala demonstra profundamente os atos, né? A exploração do feminino, né? A exploração da terra. Em todas as formas. Então, quando a gente vê esse lugar, né, num valor, por exemplo, então, tipo, eu tava lendo que a exploração das terras Yanomami nos últimos 4 anos renderam 400 milhões de reais, né? Então, assim, é tudo, ao meu ver, é um plano mesmo de exploração. Tipo, como que eu posso ganhar dinheiro explorando essa terra? Assim, desse jeito. Vai acabar a terra depois? Daí? Pelo menos eu vou ganhar dinheiro agora. Vamos explorar essa vaca aqui até pra gente ganhar dinheiro. O que vai acontecer com essa vaca? Porra, ela vai definhar, vai morrer. Foda-se. Essa mulher aqui, vamos fazer o que com ela? Vamos ganhar dinheiro? Vamos fazer o quê? Vamos explorar. Então, assim, como que você vai conseguindo essas explorações, né? Você vai tirando o poder, você vai minando essa confiança, você vai estuprando o povo. Então, você tem mulheres estupradas, né? Então, você vai mexendo economicamente nessas comunidades, nessas classes, né? Tipo, mulher, ambientologia, essa palavra existe? Sei lá. Um ambiente, enfim, nas florestas, você vai explorando, cavucando tudo. E o homem faz isso, né? Tipo, sei lá, ele não tem consciência, ele não consegue fazer as coisas. Não, eu acho que ele percebe a potência daquilo ali, como explorar aquilo dali, e ele mata mesmo. E quando acabar de matar, a gente vai pra outro lugar, matar outra coisa, explorar outra pessoa. Enfim, eu acho que assim, o que eu entendo também um pouquinho disso é que sempre existiu, né? O patriarcado já existia antes. Mas, realmente, quando aconteceu isso, né? Primeiro que é a única mulher presidente da história do nosso país. E ela sofreu, né? Um golpe ali. E através daquela frase absolutamente violenta de uma pessoa que parecia, né, inofensiva. Né, que ninguém ali que assistiu, eu assistia. Tava assistindo ao vivo. Podia imaginar que aquele ser ia virar presidente. Ninguém. Né? É que é isso, né? É uma cultura muito louca. Que você transforma uma coisa idiota, porque ele sempre foi um mito no rolê. Ali na Barra da Tijuca era isso. Né? Então, assim, a gente promoveu um grande idiota. Tem coisas também culturais, assim, que eu penso muito sobre a posição da mulher na América Latina. E que a gente tem muita mãe solo. Prazer, presente. Né? E aí, fazendo tudo isso sozinha, é importante que ela eduque, né? Todos esses rapazes, os meninos. Eu também não... Porque, assim, também é muito difícil ser mãe solo. Então, às vezes, assim, é uma briga também pela sobrevivência. Mas que se dê muito valor àquela figura feminina, porque aquela figura feminina é muito porreta. E que ela se sinta muito empoderada, entendeu? E que ela preserve os seus direitos, né? Mas parece uma coisa fácil, mas eu acho que com o tempo, né, quem sabe a gente trabalhando isso na educação e tal, desde base, olha,
trata bem a coleguinha, não bate, sabe? Assim, não sei, fico pensando assim, para que essa figura seja extremamente respeitada, porque tem que ser. No caso, quem é a mãe? É. Mas aí a gente entra nos lugares muito doidos, né? Tipo, porque a mãe, ela vem muito... Assim, nosso imaginário de mãe vem muito de Maria, né? Maria, mãe de Deus, aquela mulher que, tipo, é abnegada, que tá fazendo tudo pela família. É desumanizada. Ela é desumanizada pra poder servir, né? Então... E aí já coloca o amor, né? O amor que ela que presente você sentir esse amor, entendeu? Então esse é o grande pagamento por esse trabalho invisível e um trabalho que é, na verdade, uma grande exploração. Mas sim, sustenta a humanidade. Sustenta a humanidade, mas não é só a mãe que tem que saber o seu poder. No fundo, elas estão lá tentando sobreviver. Tentando sobreviver, sim. Mas a sociedade, por isso que a gente precisa de políticas públicas mesmo, né? Sim. Remuneração do trabalho, aposentadoria para as mães. Mas, por exemplo, eu acho que política pública vem muito a partir da cultura. Porque a partir do momento que você consegue, né, reconhecer e mostrar para as pessoas. Certeza. Olha só isso aqui, e vamos cultura toda, né? Cultura não só livros de artistas, mas novela, tudo que compõe músicas. Sim, tudo que gera um debate político, eu acho que deveria ser levado em consideração para promover políticas públicas, por exemplo. Né? Porque se a gente está conversando sobre a solidão da mãe solo, e se a gente olhar mais no macro ainda, a gente vai ver que não é só a mãe solo, né? Tipo, tem milhares de mulheres que são casadas, que dividem ou deveriam dividir responsabilidades. Na prática, são mães solo. E aí fica difícil, às vezes, até... Aí existe esse até, tipo, não, você não é mãe solo porque você tem a pessoa... Aí você fala, cara, ou seja, somos umas grandes fodidas. Em sua totalidade, solos ou não. Sim. Né? Até às vezes eu acho que é melhor eu ser solo, porque pelo menos não tem um homem em casa também pra cuidar dele. Então, assim... tem uma vantagem. Tem. E aí E, por exemplo, eu tive, né, no meu prédio, assim, uma moça que foi agredida pelo marido, me relatando isso mais de uma vez, né? Aparecendo com o olho roxo e tal, não sei o quê. E em plena campanha pro Bolsonaro, né? E aí agora, nessa eleição? Sim. E aí eu fiquei ela, assim, ela sim. defendendo? E aí eu fico tentando entender exatamente isso. É o lugar de sujeito. Por isso que é importante a gente ter um reconhecimento de sujeito. Por exemplo, esse livro também era uma forma de eu me apaziguar com a minha figura materna, que foi muito marginalizada, né, pela minha família. Você foi criada pela paterna, sua avó? Sim. Paterna, sua avó paterna. Então, é uma maneira de dizer, não, essa pessoa existe, essa pessoa não conseguiu Você nunca encontrou com a sua mãe? Não, a gente se fala, né? Tá. Mas de reconhecer esse lugar. Mas isso é trabalho, assim, de autoanálise. Né? Muita de terapia. Autoanálise. E aí a gente vê, né, esse comportamento de manada, né, de parte da população que não entende a sua subjetividade. É preocupante. E se essa mulher pensasse assim, nossa, aquela mão que me... né, é a mesma mão que quando eu aperto ali, né, para digitar o número, eu tô apertando, eu tô chancelando aquilo que me agride fisicamente, né? Porque ali você está dando voz àquilo que te agride em outra esfera, né? Síndrome de Estocolmo, né? As mulheres vivem muito isso. A gente acha que a gente ama o nosso abusador absurdamente. Até porque isso vem de uma criação com até a nossa própria família, né? Então, assim, se essa pessoa me bate, mas ela também diz que me ama, muito mais fácil. E até que te ajuda. Imagina só, pelo menos dividir as contas, te dá tudo, não sei o quê. É complicado. Tem até um poema da Rupi, né, que ela fala, tipo, todas as vezes que você bate na sua filha e diz que é por amor, você ensina ela a se relacionar com homens violentos e ela vai achar que aquilo também é amor, porque ela teve referência. Aí né? vira repetição isso. E aí eu acho que a gente é muito ensinada a isso durante a vida toda, né? O próprio Senta Direito Garota, que é uma forma de cuidado, tipo, senta direito, ninguém pode olhar você assim, né? Então você vai normalizando violências. A gente tá querendo preservar
você vai normalizando, né? Essas pequenas violências e colocando elas como naturais, como uma forma de amor, né? Então fica muito difícil de identificar relacionamentos abusivos e às vezes até violências mais assim como físicas, né? Sair dessa. Sim, até porque e não dá pra gente botar mais uma lado... vez isso na conta da mulher. Pô, mas ela não vê, entendeu? Que ela tá sendo... então, mas eu acho que também isso tem uma outra socialização, né, Mento? Então, assim, enquanto a mulher tá sendo socializada ali pra escutar, falar baixo, né? O homem tá sendo socializado para fazer isso. Então, também eu acho que quando existe esse embate de, tipo, quando esse homem também percebe, porque em algum momento ele percebe, né? Aí ele usa o privilégio. Tipo assim, beleza, eu tenho privilégio se eu continuar fazendo isso, mas eu também posso não fazê-lo, né? Então, acho que quando ele percebe o não fazer, ele também encontra uma resistência no próprio grupo dele de amigos, onde ele não consegue falar sobre aquilo, onde ninguém tá falando sobre isso, e aí que se ele começa a falar, ele começa a perder a rede de amigos dele também, porque, né, os homens começam a se proteger. Se você não vai me proteger, então eu não quero você na minha rede de amigos. Então, eu acho que a socialização, ela vai muito pros dois lados, porque não tem como a gente, né, se desconstruir. Vou falar aqui da minha síndrome de Estocolmo, se eu continuo tendo os meus abusadores, meus algozes perto de mim, me tratando muito bem, né? Então, assim, até me pergunto, por que eu tenho relacionamentos héteros na minha vida se eu sei que essa pessoa... Em algum momento vai te oprimir. É um risco, né, que você tá correndo o tempo todo. E você fala amém pra esse risco. Você até casa com os riscos. Faz filho com risco. Faz filho com risco. Então, assim, né, eu acho que é muito importante você até mãe esse reconhecimento. Já, não. Esse reconhecimento entre nós. Tipo assim, eu acho que a potência de uma obra dessa é reconhecimento. Tipo, você olha e se reconhece. Tipo, você olha ele falando lá a besteira que ele falou pra Dilma e você reconhece a sua mãe. Né? Então, a dor da mãe, A dor da mãe. Então, eu acho que é isso. Um reconhecimento nas nossas próprias violências, né? Tipo, caraca, eu só me reconheço, só me conecto nesse lugar quando ele fala isso porque, porra, eu já fui estuprada, ou porque a minha mãe já foi estuprada, e aí eu reconheço. Então, o reconhecer, ele é muito importante, né? Pra gente fortalecer essas estruturas que a gente precisa mudar. Porque se a gente não reconhece, a gente acha, não, ele falou isso aí porque ele é ignorante. Ou porque ele é burro, ou porque ele é velho. Não sente, literalmente sente o tamanho da dor, né? E aí virou, já tem um ditado, né? A borboleta que bate as asas na China, às vezes pode causar um tsunami. Tu acha que isso é verdade? Eu fui a borboleta, né? Fui tentando, né, avisar as pessoas. Às vezes a gente, de repente, essa tsunami veio agora, não sei. Entendeu? Tô dizendo assim, É que nem aquele o problema que teve ali no Ohio. A explosão de Ohio, que tá matando os peixes a 160 quilômetros. E a galera tá falando, os OVNI do céu. Aí. Mano, o negócio é quase Chernobyl 2. Tem os ETs, não, olha só. Os peixes estão morrendo a 160 quilômetros, a galera tá ficando... Mano, o negócio lá, o cloreto de vinil lá, pode acabar com a humanidade ali. E a galera tá tipo, foda-se. Não é nada mais... Os Estados Unidos, eles são geniais, né? Pra esconder, pra criar cortinas de fumaça. Pra destruir, ninguém sabe como eles. O negócio rolou tem uma semana, não tem ninguém falando, não tem um jornal falando. Agora já tem a galera alternativa, porque né? Porque tem internet, né? Porque se não tivesse internet, não tava internet. Então, assim, mas aí eu fiquei assim, eu falei, gente, que horror, Chernobyl. Quando eu vi a expressão Chernobyl 2, eu falei, por que as pessoas não estão falando disso? Porque não tem ninguém, toda a gente na rua, todo mundo louco. Porque daqui a pouco chega 160 quilômetros, pra chegar a 1.000, 2.000, 7.000 quilômetros. Daqui a pouco chega. Tem medo? A borboleta. A borboleta atua aí. Essa exposição vai ter esse livro na galeria, o livro novo, Latinoamérica. E 16 trabalhos, uma instalação e 2 performances. Já 16 trabalhos são dentro dessa instalação, é isso? Da exposição inteira. Gravuras, né? E 2 performances. Uma, a gente vai criar, estão vocês convidadas, no dia da abertura, 4 de março, por volta das 16 horas, vai ter a performance, que aí é uma celebração, vou convidar várias mulheres, grupo, e a gente vai ler poesias da Conceição Evaristo, né? Então, a gente vai se posicionar em frente à instalação e cada uma vai ler um trechinho e tal, fazer uma corrente ali, uma corrente feminina positiva. E depois, no dia 8 de março, que se comemora o Dia Internacional da Mulher, eu vou distribuir 30 máscaras
Aí agora não com o mapa da América Latina, e sim com o mapa do Brasil em vermelho, para as 30 mulheres que me apresentarem um certificado completo de vacinação. Uhum. Aí cada uma recebe, então, essa máscara com o mapa do Brasil. Uhum. E eu acho que é muito tratando disso que fala esse livro, que fala o Latinoamérica. Então, quando você coloca uma máscara em vermelho, com o mapa do Brasil, da América Latina, não tem como você não ver a violência, né? A violência fica ali estampado. Parece mesmo um borrão de sangue, né? Então, é o tempo todo refletindo sobre isso. A arte entra muito nesses lugares, né? De você... as coisas acontecerem e elas acontecem além do que você planejou, né? Então, por exemplo, lá em Brasília, eu distribuí as máscaras, né? Então, algumas meninas, né, inclusive que eram de um grupo de performance, pegaram a máscara e foram se manifestar em frente ao Ministério da Saúde, né? Usaram a máscara e fotografaram e enviaram para mim. Então, é essa coisa que as coisas acontecem além do que você planejou, né? É muito por aí. Mas é bom isso também, né? Sim. Muito. A gente aprende muito. A gente aprende muito. Como que a arte impacta como também. Como que impacta, como que isso... Então, por exemplo, uma das coisas que me impactou também, agora, recentemente, foi a depredação das obras em Brasília, né? Ah, sim. Então, eu como artista, né, visual, bicho... Aquela cena, mas aquela eu fiquei imaginando assim, um trabalho meu e um doido, assim, tipo, eu falei, cara, que nem enfiaram, acho que no trabalho da de Janeiro, uma caneta Bic, assim, um negócio. Eu fico, gente, cara, quase você voltando a uma história, assim, Porque você, quando faz um negócio, essa operação, é como se você quisesse apagar a história de um povo. Porque o que o povo é a cultura, né? Em certas... por exemplo, a diferença, né, da cultura ocidental para oriental, por exemplo, na cultura oriental, você constrói um castelo. Eles fazem isso todo ano, sei lá, um castelo com papel, com areia, né? Aquilo tem um símbolo. Aí... depois aquele castelo destrói. Aí no ano seguinte eles constroem um castelo novamente. Então, assim, a materialidade não é tão forte, mas é aquilo que foi passado de forma milenar e que eles vão repetindo. Então, aquilo ali é como se fosse um registro digital de que aquilo ali existe, já na memória das pessoas que vão refazendo aquilo todo ano. Então, quando você pega e aí, ao destruir, ao roubar, não sei o quê, é como se você quisesse realmente usurpar, né? Então, você quer retirar aquela operação da cultura, né? Do símbolo cultural de circulação. É bem assustador, assim. É muito violento. É matar, né? É querer matar um pouco da população, sim. Matar uma parte da história. Da sua história, inclusive, porque é a história de todo mundo. De todo esse povo que está aqui. Mas e tem essa questão da educação, né? De entender qual é o valor da cultura. Porque... Exatamente. Inclusive, essa operação, quando você tira a cultura, quando você tira a informação, é mais fácil o domínio. Muito mais. Com certeza. É muito mais fácil de manipular. É um projeto político, como diz Darcy Ribeiro. Porque cultura faz você pensar, entendeu? Quando você promove gravuras e provoca e junta com textos. Porque você questiona, né? Não sei o quê. Você tá promovendo que todo mundo ali tá ali assistindo, sentindo determinada coisa, refletindo. Às vezes não sabe dizer o que tá sentindo, não sabe, né? Tipo, nomear o sentimento que vem. Então, assim, a arte, ela tem muito esse poder também. Provoca um monte de coisa, né? Sim. E aí faz com que a pessoa... reflita. E refletir é muito perigoso. Sim. Principalmente para quem quer dominar, né? Interessa muito mais um bando de ratinhos de laboratório do que seres pensantes. Então, assim, matar a cultura um projeto político. É uma coisa... É violenta. Aquela cena realmente... Não tem como você não se... Não dói muito quando você vê alguém pegando uma obra de arte. Porque a gente foi ensinado a vida inteira que aquilo ali não tem preço, inclusive. Então, você vê alguém... enfiando uma coisa numa obra de arte. E aí, por exemplo, uma coisa que eu vi
Agora, recentemente, eu estive em Buenos Aires. E aí eu visitei um centro cultural que se chama Parque de la Memória. O que é o Parque de la Memória? É um centro cultural dedicado às vítimas da ditadura na Argentina. Uhum. Obviamente que lá foi muito pesado, né? Mas eu fiquei pensando, nossa, e a gente teve durante um bom tempo, né, um governo de esquerda, como que a gente não criou um Parque de la Memória no Brasil? Teria que ter sido criado. Até acredito que talvez agora na nova gestão isso seja algum projeto que em algum momento alguém deve, enfim, conduzir. A coisa é tão séria também, por isso que eu sempre busco, assim, eu dato muitas coisas, assim. Presente 2016, então foi aquilo que foi presente até o mês passado, né? Aquele presente lá veio até o mês passado. Então, assim, a conta desse presente foi grande. E agora, o Latino América 2020. Então, também um recorte histórico. Porque eu entendo também, como artista, que se a gente também não traz um momento de recorte, muito daqui a pouco essa informação se dissipa. Uhum. Então vamos dizer que nada disso aconteceu. Não matou ninguém, a Terra é plana, acabou aí, Covid. Gente, para com isso. Então, assim, é também uma forma… de contar a história, de contar a história. De registrar, de deixar. Registrar. Quer contar mais alguma coisa, Gabi? Não, gente, foi um prazer. Agradeço a vocês. Obrigada e por ter vindo. Essa exposição plataforma abre dia 4 de março e fica 4 de março e encerra 4 de maio. Ela fica 2 meses em cartaz. E aí a performance do dia 4… Convido várias mulheres, todas vocês. Museu da República fica no Catete. Uhum. No Museu Histórico mesmo, dentro daquele prédio. É no primeiro andar. Inclusive. Maravilhoso. Lugar. No primeiro andar. Porque aí, exatamente, a importância dessa operação de assumir novamente, a gente, né, tá lá num Museu da República, a gente tem que começar a assumir nossos lugares de poder, sabe? Sim. Porque a mulher, ela tem que voltar para esse lugar, pensando assim, já futuramente, né, que eu gostaria para o nosso país. Então, é isso. Parabéns pelo seu trabalho. Gabi. Obrigada, tá? Obrigada. Beijo, gente. Beijo, gente. Senta direito, garota.